Salve, cubistas! No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o meu aprendizado no método Friedrich. Eu vou falar com quanto tempo eu aprendi, onde eu aprendi, como, em que ordem eu aprendi os algoritmos. Eu vou passar todos os detalhes e depois disso eu vou resumir quais foram os meus acertos e quais foram os meus erros. Inclusive, para vocês não cometerem, também já vou passar algumas dicas para vocês aprenderem da melhor forma possível, ou talvez quem já aprendeu se identificar aqui com algumas coisas que eu cometi no meio do caminho e também o processo parecido, talvez. Isso aí vocês vão me dizer aí nos comentários como foi o processo de vocês. Então, bora pro vídeo. Não se esquece de deixar o like, porque é muito importante aqui pro crescimento do canal e principalmente se inscrever para não perder mais nenhum vídeo, que vai sair muita coisa legal em breve. Então agora sim, bora começar e falar sobre o método Friedrich e o meu aprendizado. Bom, começando, a gente vai falar sobre o tempo que eu demorei. Se eu não me engano, foi por volta de 9 meses, só que bem constante. Tinha mês que eu aprendi 50 algoritmos, teve mês que eu fiquei parada sem aprender nada. Então foram 9 meses, mas de uma forma bem constante, o quanto eu aprendia de algoritmos por dia. Em que ordem eu aprendi os algoritmos? Basicamente, eu comecei aprendendo 7 algoritmos de OLL de cruz. Para quem não sabe, é a terceira etapa, que existem 57 algoritmos, mais especificamente 7 já tem a cruz. E eu comecei por eles, principalmente por serem algoritmos muito fáceis e também porque já vai dar uma melhora muito grande nos seus tempos, mesmo sendo poucos algoritmos. Depois eu fui pro F2L, porque tinha algoritmos bem simples e como eu tava começando, eu preferi começar pelo mais fácil. Porém, eram algoritmos que, por mais que fossem fáceis de aprender, era difícil de você se adaptar, se acostumar e conseguir ser eficiente. Então, se você começa antes, você tem mais tempo para ir treinando enquanto você ainda não aprendeu outras coisas. Bom, depois eu fui aprender as PLLs, praticamente todas juntas, porque eram algoritmos maiores, então eu não queria começar já de cara, porque eu ia ter mais dificuldade. Então, eu deixei um pouquinho mais pro final, para já ter uma habilidade maior em decorar os algoritmos. E aí eu já fui aprendendo, acho que se não me engano, já foram uns 21 direto. E aí depois a gente finalizou com 50 casos de OLL que faltavam aprender, né, de linha e de L, que é esse formato eu aprendi junto, e por fim, lá pro final mesmo, eu deixei as que são OLL de ponto, que não tem nenhum meio olhando pra cima, né, orientados. Então esse foi meu processo, basicamente, aprender OLL de cruz, F2L, PLL e as outras 50 OLL. Uma coisa bem interessante é que eu me inscrevi em um campeonato, que eu ia participar mais ou menos 30 dias depois, né, da minha inscrição, e aí eu não tinha acabado o Friedrich, então eu usei o tempo pra focar em aprender o resto dos algoritmos, porque eu queria chegar no campeonato sabendo todos os algoritmos. Então eu me organizei melhor, né? Comecei a me dedicar um pouco mais. Isso me deu um gás na reta final para eu conseguir aprender tudo em um pouco menos de tempo e conseguir finalizar o método Friedrich por inteiro. Bom, muita gente pergunta onde eu aprendi o método Friedrich. Eu aprendi em 2 canais do YouTube que na época postavam muito conteúdo e não existiam tantos canais, tantas opções. Então eu aprendi no canal do Gabriel The Kick e do Rafael Sinou. Provavelmente vocês conhecem porque ajudou muita gente a aprender muita coisa numa época que não existia tanto conteúdo dedicado ao speedcubing aqui no Brasil. Bom, agora depois de ter dito o processo inteiro que eu passei, eu vou falar os meus acertos e os meus erros. Começando pelo tempo, eu falei que eu demorei 9 meses. Para comparar a outras pessoas, muita gente demorou mais, demorou por volta de 1 ano. Então não acho que tenha sido muito lento em relação a outras pessoas. Mas eu te garanto que você pode fazer em menos tempo. Até porque nesses meses, eu falei, teve meses que eu fiquei parada. Então você com certeza pode fazer em menos tempo, menos de 6 meses, se você quiser, com dedicação, você consegue facilmente, tá? Então não se assuste com 9 meses, 1 ano que a galera fala, porque é questão de dedicação e do seu ritmo mesmo que você tá querendo aprender, que você consegue fazer em menos tempo muito facilmente. A ordem que eu aprendi, eu disse que eu aprendi o OLL de cruz, depois eu aprendi o F2L, a PLL e por fim as outras OLLs. Eu acho que eu acertei em cheio, inclusive eu dei os motivos, eu expliquei e eu tenho o mesmo pensamento até hoje, que faz sentido você começar com as OLLs de cruz, porque são algoritmos muito simples e que te ajudam muito. Depois partir pro F2L, que também são algoritmos fáceis e como você tá começando, vai ser melhor. Depois as PLLs e por fim todas as OLLs, deixando as OLLs de ponto pro final. É isso que eu recomendo. Eu acho que talvez esse tenha sido o meu maior acerto na hora de aprender o método Friedrich. Como eu disse, um detalhe aí que aconteceu é que eu participei de um campeonato e antes disso eu acelerei um pouco o ritmo de aprender os algoritmos. Você pode fazer isso em alguns momentos, de fazer algumas metas, por exemplo, aprender tantos algoritmos nesse mês para ser mais rápido, e é bem legal. Uma coisa que eu não recomendo vocês fazerem é, por exemplo, dar metas tanto para longo prazo, como quero aprender o Friedrich em 6 meses. Porque como é muito tempo, tipo, pode acontecer muita coisa, você pode mudar de ideia várias vezes sobre a forma como você quer aprender. Então não faça tão longo prazo. E também não faça curto prazo, como aprender em um dia tantos algoritmos. Muita gente fala de aprender um algoritmo por dia. Eu vou falar o porquê eu não concordo com isso. Existem algoritmos extremamente simples, como o caso do Pesca.
você tem o pesca na direita, você tem o pesca na esquerda. Outro caso também é o par, tem que só encaixar, e o outro par também no lado esquerdo. Esses 4 algoritmos são extremamente simples e a maioria das pessoas consegue aprender em um dia facilmente. Mas existem outros que são muito complicados, muitos movimentos, você pode demorar uns 2 ou 3 dias para aprender. Então você não precisa ser constante, aprender sempre um algoritmo por dia, sempre. Às vezes você pode pegar um dia e aprender 5 e no outro, deixar um pouco mais espaçado, porque isso pode te ajudar sim, tá? É uma dica aí para vocês não se obrigarem tanto assim a fazer num cronograma certinho, porque isso às vezes até pode atrapalhar vocês. E o mais adequado é você fazer metas talvez entre as semanas e os meses e te dar um pouco mais de tempo para organizar da maneira que você quiser, seja aprendendo a mesma quantidade de algoritmos todos os dias ou tendo um dia com mais e outro dia com menos, que não tem problema nenhum. Como eu disse, eu aprendi com o Gabriel Dekik e o Rafael Sinô. Hoje eu não recomendo vocês aprenderem por lá, por terem algoritmos desatualizados, serem vídeos muito antigos, e hoje em dia tem vídeos bem melhores em questão do algoritmo mesmo, de algoritmos melhores. Inclusive aqui no canal você encontra vídeo de F2L, OLL, PLL, que vão ter algoritmos que para vocês vão ser melhor. E quem aprende, pessoas que aprendem com algoritmos atrasados, digamos assim, de mais antigamente, vão ter um problema que eu tive, que é ter que trocar os algoritmos depois. Para ficar mais rápido, você vai ter que trocar e você vai perder mais tempo com isso. Então, se você for pensar naquela época, foi uma boa opção porque não tinha tantas opções assim, mas hoje seria um erro, eu acho, você ir por esses canais mais antigos. Porém, teve um acerto meu que eu considero que é aprender por vídeo. Eu acho isso uma coisa bem importante, apesar de muita gente preferir ler por notação. Eu acho bem importante para você pegar os finger tricks, às vezes pegar um detalhe que a pessoa fala no vídeo que você não vai ter se você apenas ler. Então, para mim, eu vejo isso como um acerto, como um ponto positivo que eu fiz aí enquanto eu estava aprendendo. Só aprendi os algoritmos por vídeo. Por fim, eu falei da maneira que eu aprendi os algoritmos. Nesse caso, eu não acho que nem tem certo nem errado, porque cada pessoa se adapta a uma forma de aprender os algoritmos. Para mim, particularmente, foi bom, porque eu me adaptei assim e consegui aprender os algoritmos bem daquela maneira. Então, para mim, foi um ponto positivo, mas para outras pessoas pode ser que não. Então, minha recomendação é sempre você tentar fazer de várias maneiras possíveis, até você se adaptar, se encontrar melhor em alguma forma de aprender, algum método para você aprender o Friedrich da melhor maneira possível. Bom, como vocês viram, passei exatamente todo o processo para eu aprender o método Friedrich, que muita gente tem medo, tem receio de aprender por ter muitos algoritmos. E realmente não é uma coisa super amigável, mas pode ter certeza que é mais fácil do que parece e vale muito a pena. Também falei os erros, os acertos, porque eu acho importante até para quem tá assistindo, algumas coisas fazer da mesma forma, porque foi bom, outras coisas mudar, fazer de uma outra maneira para ter um aprendizado melhor. Inclusive, tem algumas dicas aí, se vocês pegaram aí no ar, tem algumas coisas importantes também. Eu quero saber de você, como foi que você aprendeu o Friedrich? E se você aprendeu o Friedrich, qual é o seu plano, qual é o seu objetivo aí, em quanto tempo você quer aprender? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado. Não esquece do like, que é muito importante, e de se inscrever aí também. Então foi isso, valeu e até o próximo.